Pessoal, já liberei aqui a gravação de hoje, né? Então sejam bem-vindos, né, à aula da UC14, né, de manutenção elétrica predial industrial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Hoje é a última aula, né, e fazer alguns disclaimers aqui. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí fica melhor para a gente visualizar. Essa daqui é a nossa sala, né? Lembrando, pessoal, que já na próxima semana vamos ter manutenção, né, do CEP, né, que é do dia 16 até o dia 28 do 5. E por último, né, a última matéria EAD, essa aqui, projetos do CEP, né, do dia 29 do 5 até o dia 28 do 6. Essa 17ª UC aqui, ela é só presencial, viu? Eu não sei qual que é o professor, eu posso até perguntar para vocês, mas essa daqui, ela só tem por isso que eu coloquei aqui, ó, professor presencial. É só o professor presencial, vocês vão ter aula com ele, né? Se eu não me engano, acho que é o mesmo professor de manutenção do CEP e de projetos. Acho que é o Gutenberg, se eu não me engano. Vou fazer o alinhamento com ele e dou mais dicas. Beleza, pessoal. Lembrando, né, que está disponível aqui aquela aula especial lá do dia 2, né? é, sobre como se tornar um projetista, né? E se vocês perceberem aqui, eu já pedi já para um monitor aqui, o Afonso, eu pedi para ele colocar aqui na pasta o link do workshop. Eu até como a nossa última aula foi também gravada, né? Essa aqui que foi do dia 2, né? Que ela não aconteceu porque vocês assistiram a aula como se tornar um projetista, né? Só que aí depois, no outro dia, eu já gravei a aula, né, substitutiva, e ela tá aqui, ó. Vamos lá em videoaula, para nós não esquecer. Ela tá aqui, ó, como aula 3, né, que foi do dia 2. Eu disponibilizei ela e falei sobre a parte final da atividade 2. Hoje, na última aula, vamos falar, né? Vamos fazer a análise da atividade 3, tá? Aí tem um documento aí que eu vou pedir para o Afonso colocar aí para vocês. É um documento que é da ANEEL, eu estava dando uma olhada, ele não está disponível aí na sala, tá? É, Então foi essa aula aqui que eu gravei, tá bom? Se eu não me engano, acho que o Duardo e um outro aluno já fizeram já a atividade um e a atividade 2, né? Não se esqueçam, pessoal, o, o período de recuperação é até 23 do 5, né? Então não se esqueçam de fazer essas 3 atividades, né? Então é o seguinte, como é que a gente vai proceder lá no workshop, né? O workshop, como ele é dia 13, 14, 15, né, 16 e 17 até sexta-feira, né? Então, o que seria a nossa primeira aula de manutenção do sistema elétrico de potência, né? Vocês vão assistir o workshop, mas não se preocupe, do mesmo jeito que eu gravei a aula e deixei disponível, que é de manutenção predial e industrial, do mesmo jeito a aula lá de manutenção do CEP vai ser entregue para vocês, tá? Deixa eu até ir lá na sala, eu já pedi já para o monitor Afonso aqui fazer a configuração dela, ela já está configurada, viu? Essa aqui é a próxima UC, ele já configurou a de manutenção e configurou a de projetos aqui do CEP. Deixa eu só entrar nela porque vocês, como é só no dia 16 é que vocês conseguem ter acesso a ela. Então, já dando spoiler aqui, ó, a aula de manutenção do CEP por ter poucas horas, né? Se não me engano, de cabeça que são 30 horas, só vão ser 2 dias, né? Vai ser no dia 16
que é o dia do workshop, né, na quinta-feira, e no dia 23/5, e são duas atividades, né? Aí por que que está oculto aqui o link da web aula? Porque senão vocês vão confundir. No dia 16, quando vocês entrarem para a primeira aula de manutenção do CEP, vocês podem confundir e entrar no link da aula. Por isso que eu pedi para o monitor deixar oculto aqui. E daí ele colocou aqui o link de inscrição. Não se esqueça, pessoal. Entrem no link. Vocês viram que o link de inscrição ele está tanto na UC que está vigente agora, quanto na próxima aqui que eu estou mostrando. Então, é só você clicar aqui, ó. Já vai abrir um outro navegador aqui, uma outra aba do navegador, para realizar a inscrição do workshop, ok? E depois que vocês fizerem a inscrição, ó, tanto você tocar aqui na imagem, clicar aqui ó, no clique para fazer inscrição, ou aqui no site, ele vai te levar do mesmo jeito lá para um outro navegador. Fez inscrição, finalizou, agora você vai vir no link de baixo, que é participar, né, das aulas aí, de todas as aulas do workshop. Essa inscrição é para garantir que, aí vamos supor, você fez a inscrição e aí você participou todos os dias, ou só participou, você pôde participar só no dia 16. Então você vai receber um certificado da palestra que teve no dia 16. Se você participou de todos, mediante a inscrição, por isso que eu coloquei, ó, clique aqui depois de fazer sua inscrição para acessar o link do Teams, né? Você pode até assistir pelo link do Teams o workshop. Porém, você tem que fazer a inscrição para você ter o direito, né? Depois que entrar, não tem um site lá, tem um site aqui do Senai, Senai Goiás, que é você entra no link, você faz sua inscrição, o link de aluno. Aí nesse link, depois que acabar o workshop, esse o certificado vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, só vai pegar o certificado se você fizer a inscrição e você participar, né, de cada dia aqui. Você só vai pegar os 5 certificados se você fizer, se você participar, né? Porque aí no meio, lá da live, né, de cada um dos dias aqui, vai ter um link de chamada e aí você vai realizar a sua chamada aí para você ter o direito a receber o certificado. Beleza? Aí por isso que eu já pedi para o monitor deixar o link da primeira aula, que é do dia 16, deixar oculto. Aí, normalmente, na outra semana, quando for a última aula de manutenção do CEP, aí esse link já vai estar disponível e os outros links vão estar ocultos, né? Assim como esse aqui da aula especial aqui, ó, já está oculto, porque ela já ocorreu e já tem a gravação aqui na plataforma, tá bom? Vamos voltar lá para a nossa sala da matéria vigente. Então, pessoal, vamos falar da atividade de hoje. Lembrando, ó, vamos lá para a nossa pasta da atividade. Tem as folhas descritivas, a gente já baixou, né? O plano de manutenção elétrica. Deixa eu ver se tem algum arquivo aqui que depende. Não. Não, beleza. Não tem nenhum arquivo da atividade 2 que depende, não. Vamos lá em situação de aprendizagem, só para eu ver se o arquivo está aqui. Ah, sim, ó. Ó, pessoal. Lembra lá na primeira aula que só tinha as folhas, né? Eu já tinha esquecido, ó, o Afonso colocou aqui, ó, o link que vocês vão precisar para atividade 3. Ele já está aqui, ó. Lembram que só estava disponível a folha da atividade 1, atividade 2 e atividade 3? Daí eu pedi, né, para o monitor colocar o arquivo DWG para vocês utilizarem para fazer a atividade 2, assim como vocês viram na aula passada, né? Os arquivos em PDF para você conseguir enxergar aí o projeto sem a necessidade de ter um AutoCAD, né, instalado. Então só tava o descritivo, né, o descritivo da SAP e as folhas de resposta, né?
Daí eu pedi para colocar esses a mais aqui e esse último, esse plano aqui, você consegue, você indo no Google aí, pesquisando plano de manutenção, né, esse PMM, você consegue encontrar ele aí na internet. Só que ele é fundamental para vocês fazerem a atividade 3. Eu vou até baixar ela aqui, ó. Eu vou baixar aqui, pessoal. Estava aqui corrigindo. Então, esse é o arquivo fundamental que vocês vão precisar para realizar o plano mínimo de manutenção, PMM. Esse é um arquivo da Agência Nacional de Energia Elétrica, ou seja, ele é de domínio público. Quando a gente vai fazer aqui algumas análises, né? O plano mínimo de manutenção, ele em si, ele é bem amplo. Por que que eu falo que ele é bem amplo? Aqui você vê ele falando bastante de sistema elétrico de potência, mas as regras que estão aqui listadas, elas servem também para manutenção em circuitos prediais e circuitos industriais, beleza? Ô, Eduardo, bom, Bom, mestre. beleza? Eu já corrigi lá a tarefa. Uma que você enviou e tem um outro colega seu que também enviou. Acho que foram uns 3 ou 4 que já tinham enviado. Beleza, então. Tá corrigido lá. Aí esse plano, eu estava aqui explicando, ó, para você não perder aqui, eu pedi para o monitor, ó, colocar esses arquivos a mais aqui, ó, dentro, lá em situação de aprendizagem, né? Inclusive, ó, tá aqui, ó. Você clica na pastinha aqui, descritivo, né? Lá na aba de situação de aprendizagem. Aí esse arquivo que está aqui em tela é esse aqui, ó, atividade 3, né? Que ele é subsídio para você utilizar para realizar o plano mínimo de manutenção. É igual eu estava explicando aqui. Ele é um arquivo de domínio público. Então, né, ele deveria estar o acesso aí. Por isso que eu percebi na hora que eu estava planejando a aula e já pedi para fazer a correção para deixar ele disponível para, né, para que seja o mais simples possível, mais fácil de vocês realizarem nessa tarefa aí do plano de manutenção. Beleza? Então, é necessário olhar essas regras aqui, igual eu estava explicando. Né, fundamentalmente, ele fala mais aqui de sistema elétrico de potência, mas as regras, né, essas regras, elas servem também para para um plano de manutenção predial, industrial, né? Então, aqui, ó, no início aqui, ó, vamos... Deixa eu abrir já até a ordem AOS aqui, ó. Essa daqui é a que você baixa. Essa aqui, a folha 3, né, que vocês baixam aqui para resolver essa tarefa. Beleza, vamos voltar aqui para a inicial. Ah, e eu expliquei aqui, ó, quando você veio na gravação completa da sala, já está aqui o link de inscrição do workshop, né, que vai acontecer na próxima semana. Então, a primeira aula da próxima UC, né, que é o C de manutenção e operação do sistema elétrico de potência, ela vai ser gravada, assim como a última aula foi gravada, né? Porque ela foi no dia dessa aula aqui de projetista elétrico, e no final dessa aula, o professor, né, o João Pedro, ele anunciou o início do workshop, né? Aí a aula aqui já está disponível, né? Então, o monitor já colocou aqui o link de inscrição, né? Eu estava explicando aqui, ó. Se você clicar na imagem ou clicar aqui no, né? Clica aqui para inscrição ou aqui, já te leva para o site para você fazer a inscrição aqui do quarto workshop, né? E daí no dia da aula, né? Já na outra sala, né? Que ela já tá programada lá, né? Então vai ter esse mesmo link aqui
depois você fez a inscrição, né? Você participar de todos os dias, né? Cada dia aqui, ó, vai ter uma chamada, né? Você vai, né, clicar lá você vai responder a chamada e daí automaticamente você vai ter o direito a receber o certificado de cada um dos dias do quarto workshop aqui, tá bom? Isso se você fizer a inscrição e também participar, né? Participar de cada um dos dias, tá bom? E esse aqui de baixo é o link para você entrar no workshop, né, do que vai acontecer nesses 5 dias, tá bom? Então, a aula lá do que a gente teria, que era a primeira aula do dia 16, né, de manutenção elétrica manutenção e operação do CEP, né? Ela já vai estar gravada e vai estar disponível para vocês, tá bom? Então não precisam entrar no link, eu até já pedi para o monitor deixar o link da aula oculto, né? E só deixar o link de entrada do workshop. Daí, na outra semana, que vai ter a outra aula do dia 23, aí o link já vai estar disponível para vocês. Mas vocês podem ir lá no vídeo aula que vocês vão encontrar a aula já gravada, tá bom? Vocês não vão ser prejudicados, não. Então, pessoal, voltando aqui, eu já abri a folha que vocês vão utilizar aí para ajudar, né, a responder fazer, né, o plano de manutenção. Deixa eu abrir ele aqui. Beleza. Eu já fiz até um resumo aqui. Depois eu abro o resumo aqui, ó. Deixa eu tirar a marcação do parágrafo. Eu fiz um modelo aqui, daqui a pouquinho eu abro o modelo, né? Então, ó, o plano de manutenção elétrica, né? Ele vai de acordo com esse documento aqui oficial da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Que é o Plano Mínimo de Manutenção. Se vocês perceberem aqui, ó, vamos ver aqui a definição, ó, Plano Mínimo de Manutenção, próprio nome já diz. Lembra lá em NR10 que fala que a NR10, né, o objetivo dela é estabelecer regras, né, e procedimentos, né, procedimentos de segurança mínimas, né, procedimentos mínimos para manter a saúde, né, e do trabalhador, ou seja, para manter o trabalhador fazendo o seu serviço e não ter nenhum acidente, não acontecer nada. E, por exemplo, um eletricista de distribuição, o que que ele precisa? Ele precisa da roupa dele, que é a anti-chama, que protege se pegar fogo a roupa. A anti-chama não pegue fogo, mas em vez dela, por exemplo, se você estiver usando uma roupa de algodão, essa roupa de algodão ela incendeia com um arco elétrico e daí você vira uma espécie de vela humana, né? Porque o pano da roupa, o normal, né? O de algodão, até o sintético, né? Aquele tectel, ele serve como um pavio, né? E a sua carne, né? A gordura que você tem no corpo, ela serve como combustível, como se fosse o combustível da vela, né? Então a japona, né, com manga longa, ela tem um tratamento químico que quando pega fogo, ela se desfaz, ela se esfarela, porém não pega fogo na roupa, porque senão vai se propagar para o seu corpo. É um dispositivo, né? É um de manutenção, não, de manutenção não. É um dispositivo de proteção mínimo que o trabalhador precisa para executar as tarefas dele, né? Com segurança, né? Com a segurança do trabalho. E dentro disso, por exemplo, você utilizar os equipamentos de proteção individual, utilizar a luva de raspa, luva de borracha na classe de tensão do circuito em que você está dando a manutenção, utilizar óculos de segurança para evitar que objetos sejam projetados no seu olho e te machuque. Nossa, tem uma infinidade de equipamentos de segurança
que eles são o mínimo necessário, né? Não só os equipamentos, mas tem o POP, né? O Procedimento Operacional Padrão. Aqui na concessionária local nossa aqui, eles nem chamam mais esse nome de Procedimento Operacional Padrão. Eles chamam de instrução técnica. Mas, em última análise, é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu... Só um minutinho. Se eu não me engano, ele está aqui no de eletricista de distribuição. Ok, eu tenho aqui os POPs, né? O POP é o nome antigo aí para um procedimento operacional padrão ou uma instrução técnica, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Ó, POP de manutenção ó, vocês estão vendo esses documentos aqui, ó, do POP 01001 até, ó, o POP 101 são procedimentos de segurança, ou seja, existe equipamento individual de segurança, existe equipamento coletivo de segurança, por exemplo, uma fita de sinalização, né? E ela tem a parte reflexiva, ela serve como um dispositivo, né? Ou seja, um procedimento de segurança que vai manter, né, no mínimo, esse trabalhador em segurança. Então, essa é que é a ideia de plano mínimo de manutenção. Vou pegar aqui, vou pegar esse procedimento POP 007 aqui, ó, né, em homenagem aí ao 007, ó, desenergizar trecho de trabalho. Quando você clica aqui, ó, esse aqui é da concessionária antiga aqui, ó. Então, a gente vai ver esse POP aqui, a ideia desse POP, já estou fazendo um spoiler, para a nossa próxima matéria, que é a matéria de manutenção e operação do sistema elétrico de potência e do CEP. Então, eu peguei isso daqui, ó, por exemplo, desenergizar trecho de trabalho. Vocês estão vendo que tem esses pilares aqui, ó, o desenvolvimento, a tarefa que você está fazendo, ó, no passo, né? Tem o passo 1, 2, 3 e 4. Tem a competência, né? De quem que é a competência para realizar tal tarefa. Quais que são os riscos inerentes nessa tarefa, no quesito, no passo, né? Inspeção, ó, tá vendo? Ó? Sempre essa palavra, inspeção, todas as matérias de manutenção que a gente fez, né? Ela tá em voga, né? Inspeção, análise. Então, aqui, ó, desenvolvimento, ó, passo 4, ó, inspecionar e analisar, né? Visualmente. Lembra lá na NBR 5410? Tem o item 7 lá, né, que é inspeção visual e inspeção por ensaio. E aqui no documento da ANEEL aqui, ó, o item 2 aqui, ó. Então, vamos só ler a definição 1.1, ó. Plano mínimo de manutenção. Define as atividades mínimas de manutenção preditiva e preventiva e suas periodicidades, ou seja, de quanto em quanto tempo esse tipo de manutenção ele seria necessário, né? Tanto para a indústria e para o sistema elétrico de potência, né? Seja no nível de distribuição, no nível de transmissão e no nível de geração, lá em uma usina hidrelétrica, por exemplo, ou numa usina termoelétrica, né? Então, para transformadores de potência, no caso, quando ele fala transformador de potência, é um transformador de uma subestação, né? Quando ele fala autotransformadores, pode ser um transformador de distribuição, esse que fica na rua, né? Pode ser um autotransformador, não tem, vocês não fizeram aquela matéria lá, instalações industriais, elétricas industriais, na técnica, eu sei que ela é antiga, né? Mas como ela é uma técnica e dependendo aí do quantitativo, dependendo até dos equipamentos que você tem na indústria, né? É uma opção, né? Por exemplo, você utilizar um autotransformador, a técnica chamada para você dar a partida em um motor, que é a técnica chave compensadora,
né? Chave compensadora, basicamente, né? O estrela triângulo, né? Você utiliza o quê? Você utiliza os tapes do autotransformador, né? Que o autotransformador ou ele eleva ou ele diminui a tensão em porcentagens específicas, justamente para você diminuir na partida a corrente de partida e as proteções não entenderem que aquela elevação de corrente na partida ela não é um curto-circuito, é apenas um comportamento que uma máquina elétrica em modo motor ela tem, tá? Então, ó, reatores, os reatores eles estão inseridos tanto no sistema elétrico de potência, existe o reator que ele faz a compensação, né? Ele consome a energia, lembra lá em eficiência energética, tem um, ele parece um transformador, ele parece um transformador de potência, um reator que você liga ele diretamente na linha de transmissão e esse reator ele consome a energia reativa do sistema, ou seja, a energia magnetizante. Você tem lá nas subestações o banco de capacitor, né, que faz a correção do fator de potência, porém, né, existe uma elevação de tensão, né, existe uma queda de tensão ativa, ou seja, uma queda de tensão da energia que realiza trabalho e um aumento da energia que é reativa, né, que não realiza trabalho, ou seja, que aquece os barramentos e os condutores. Então, você instala ele parece assim, visualmente você nem consegue distinguir ele de um transformador de potência, você insere esse reator, né? Ele não tem entrada e saída igual um transformador de potência ou um transformador normal, né? Ou seja, ele não tem primário nem secundário, ele tem apenas o primário, né? Inclusive, ele está na arquitetura estrela, né? Ele está ligado em estrela e aterrado no sistema de aterramento da subestação. Então, o reator ele é instalado direto na linha de transmissão para consumir a energia reativa remanescente, né? Mesmo você elaborando, né, fazendo a correção do fator de potência. Né? Os capacitores, que basicamente, ou eles estão em fontes, né, por exemplo, fonte chaveada, né, que você faz a conversão, né, do alternado para o contínuo, ou vice-versa aí, né? Você pode utilizar outros equipamentos, né? Até motores que eu coloco embarcado neles, né? Capacitores, por exemplo, um motor aí de corrente contínua, até motores de corrente alternada aí, eu utilizo o capacitor aí para ele dar o start, né? A gente tem ventiladores aí, por exemplo, disjuntores, ou seja, dispositivos de proteção, seja os disjuntores comuns que a gente conhece, né, que é o disjuntor de baixa tensão, até aqueles disjuntor, lembra que eu mostrei na aula passada que eu gravei, né, um disjuntor de média tensão, lembra que eu falei que você tem que ir lá no quadro de baixa tensão, desligar o disjuntor geral primeiro, no lado da baixa tensão, depois você vai lá na entrada da subestação, lembra que era do trafo 1, né? Você vai na entrada da subestação do trafo 1, desliga primeiro, tinha até uma alavanca, né? Porque o disjuntor de média tensão, ele é resfriado a óleo, né? Ele é semelhante o método de resfriamento dele é semelhante ao do transformador a óleo, né? Então, você utiliza aquela alavanca, desliga o disjuntor de média tensão, ou seja, você desliga o de baixa tensão primeiro, depois desliga o de média tensão e, por fim, você utiliza a alavanca lá da chave seccionadora para desligar a subestação por completo, né? Ou seja, seguindo o processo de desenergização, né? E só faltando mesmo o aterramento temporário. Então, disjuntores, ó, chaves seccionadoras estão em subestações, elas estão no sistema elétrico na parte de distribuição, que são as chaves fusíveis, né, que ficam lá na rede urbana, né, na rede rural, a chave faca também, né, que ela fica tanto normalmente aberta quanto normalmente fechada. A gente vai discutir isso nas próximas duas UCs, né?
transformadores para instrumentos, né, que são um transformador, existe dois tipos de transformador básico para instrumento, né, que a gente utiliza para aferir corrente, né, que é o TC, e tem um transformador para instrumento que a gente utiliza para aferir a tensão do barramento, né, do circuito, que é o TP, né, o transformador de potência, o transformador de potencial, desculpa. Quando você fala transformador de potencial, é um transformador projetado para verificar o nível de tensão. Quando eu falo transformador de corrente, é um transformador para instrumento para eu verificar o nível da corrente. Utilizando a corrente e a tensão, eu consigo dimensionar, né? Eu consigo fazer a leitura da potência do circuito, né? Tem um instrumento que chama o vatímetro, né? Tem um vatímetro a 3 fios, que é o mais comum, né? Tem também a 4 fios, né? Por que que ele tem no mínimo 3 fios, né? Porque você utiliza duas ponteiras para você verificar a corrente, né? Do lado do vatímetro, do equipamento, né? E para você verificar o nível de tensão. Porque você só precisa de uma ponteira para o nível de tensão, que a outra referência seria o terra, né, ou o neutro. Aí tem o vatímetro de a 4 fios, né? Porque duas ponteiras você utiliza para aferir corrente, né? Que a corrente ela vai passar por dentro do equipamento, né? Ele vai fazer a leitura, né? Aí tem um resistor que chama lá resistor shunt, né? Resistor de, é, de desvio, né? Que ele diminui ali o nível de tensão para justamente ele fazer a aferição da corrente, né? O melhor método para você aferir uma corrente é utilizar um TC, né? Que aí você utiliza o princípio eletromagnético em vez de passar a corrente dentro do equipamento, correndo o risco desse equipamento queimar na hora da leitura, né? Aí, para-raios, basicamente o pessoal aí da área mesmo, né? Até engenheiros eletricistas aí, né? Eles, às vezes, eles falam uma coisa para você e, na verdade, está querendo dizer outra. Como assim, professor? Para-raio, né? Quando fala para-raio, eu estou querendo dizer, na maioria dos equipamentos aí, né, de proteção, eu estou falando do supressor de surto. Necessariamente, eu não estou falando, né? Às vezes eu não estou falando do para-raio em si, que o para-raio é o captor, né? Vamos lá, né? Telecurso segundo grau, vamos revisar aqui, ó. Se liga então que é hora da revisão. Ó, o sistema lá, o SPDA, é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que significa que o sistema completo, né, o sistema de proteção contra descarga atmosférica. Você tem uma edificação aqui, né? Você tem um prédiozinho aqui, ó. Não, professor, ainda bem que o AutoCAD existe, né? Faz de conta que isso aqui é um prédio, aqui é uma casinha aqui. Então, o SPDA, ele consiste, vou até mudar de cor aqui, ó, vermelho, vou pegar o laranja aqui. O SPDA, ele consiste do captor, que é o para-raio em si, ele consiste de um outro elemento que são as descidas. Essas descidas elas podem ser naturais, né? Ou seja, elas podem estar né, fazer parte da ferragem, né? Ou seja, chamada rebar que fica na ferragem aqui nos pilares, por exemplo, dessa instalação. Ou ela pode ser aparente, ou seja, você utiliza isoladores aqui e você passa por fora da edificação. O ideal é você utilizar a própria estrutura da edificação como descida. Então, no SPDA eu tenho captor, né? Capitu não, viu? Aqui não é aula de... uma vez um aluno falou assim, Capitu é, professor? Eu falei, não, não, aqui não é aula de literatura. Capitu é outra coisa. Então, tem o captor, tem as descidas,
E nós temos também o sistema de aterramento, que consiste a haste, né, que fica enfincada no solo. Em algumas dessas descidas aqui, num sistema aí de SPDA, eu posso colocar aqui, ó, uma caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção, se não tivesse a necessidade de eu, né, eletrotécnico, ou eu, engenheiro eletricista, ou eu, tecnólogo em eletrotécnica, aferir a resistência para saber como é que está essa resistência dentro do nível de proteção, eu simplesmente fazia a valeta aqui, enfincava a haste aqui no solo, fazia o tratamento aqui, caso necessário, e pronto, morreu, né? Só que eu preciso, né, de vez em quando, fazer o laudo de aterramento, verificar a resistência de terra. Quanto mais próximo de zero, né, de 0 ohms, essa instalação a priori, né, ela está apta, né? Então, eu tenho um captor, eu tenho as descidas, que pode ser natural ou descida aparente, né, que fica aqui de sobrepor aqui no prédio, né? E eu tenho o aterramento em si. Quando eu falo de projeto de aterramento, eu estou falando somente da haste de aterramento e da cordoária que vai até o BEP, o barramento de equipotencialização, tá? Aí, quando eu falo de SPDA, eu estou falando não só do aterramento, mas eu estou falando das descidas, né? E eu estou falando do captor. Então, aterramento. Então, eu tenho 3 elementos aqui: captor, descida e aterramento. Olha, para-raios, né? Então, quando ele fala para-raio, ele não está falando apenas do captor, ele está falando do supressor de surto, ele está falando do DPS, por exemplo. Ele está falando, né? Aí tem um DPS que fica lá no quadro de distribuição, ó. Acho que eu tenho até uma foto aqui para a gente dar uma olhada aqui. Tem uma fotinha aqui, ó. Temos imagem. Aqui, ó. Esse é um DPS para baixa tensão. Isso aqui foi um cliente aqui que o cara fez o. Depois eu comento isso daqui, ó. Então, ó, para cada fase, em baixa tensão, né? Eu instalo um instrumento desse. Se eu tenho 3 fases, três supressores de surto, 3 DPS. Mas aí na elétrica aí como um todo, geralmente o pessoal, em vez de chamar isso aqui de supressor de surto ou DPS, chama de para-raio, viu? Então, esse aqui chama de para-raio de baixa tensão. Esse daqui, né, na instalação, né, o eletricista contratado, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele geralmente projeta e instala esse daqui lá no quadro de distribuição. Também que é esse daqui, ó. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Eu peguei esse desenho aqui da concessionária. Ó, esse vermelho que eu mostrei é esse módulo aqui, ó. E esse que eu mostrei aqui em foto é o mais baratinho de todos, né? Tem um que ele acende um LED, né? Então, se ele tá verde, quer dizer que o LED, né? Se o LED tá verde, quer dizer que ele tá ok, tá operacional, né? Se ele está vermelho, quer dizer que o supressor de surto eu tenho que trocá-lo. Esse aqui é para baixa tensão que o projetista, né, que o eletricista instala propriamente dito. Existe outro, deixa eu ir aqui, deixa eu abrir, se não me falha a memória, na 05 tem. NTC, vamos lá. Deixa eu aqui em outra pastinha nossa aqui, se eu não me engano, a de projetos do CEP tem. NTC, cadê? Real. Lá, vamos fazer uma filmagem para mostrar para Achei aqui, ó, 05.
Vou até copiar ela. Deixa eu ver se essa aqui é atualizada. Ela é, pelo menos das antigas, é a mais atualizada. Eu vou copiar e levar ela para toda vez não precisar. Deixa eu levar ela lá para nossa pasta de manutenção elétrica predial e industrial. Ó. Se não me falha a memória RAM, é um dos últimos desenhos que tem. Então não é essa não. Ah, lembrei. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que está na 06. Você que está lá nos finalmente. Ah, achei. Essa mesmo. Então já vou copiá-la aqui, ó, para toda vez que eu precisar mostrar para vocês, a gente já sabe onde que ela está. Ela está aqui, ó, na de infraestrutura. Essa NTC 006 é a norma antiga que hoje a gente usa as da Equatorial, né? Isso aqui é a norma antiga da primeira concessionária, né? Que é a CELC. Vocês estão vendo aqui esses pezinhos aqui que parece pé de geladeira, né? Sabe quando a gente compra aqueles pé de geladeira, pé de fogão? Esse daqui, ó, é a versão que é instalada pela concessionária no lado da baixa tensão, ó. Tá vendo esse exemplo aqui, ó? Tem um neutro, o neutro sempre fica, é o cabo no lado do secundário, né? Na baixa tensão mais alto, pelo menos aqui, né? No segundo cabo, né? Do mais alto para o mais baixo, né? Você tem a fase A de baixa tensão, a fase B depois e no fim a fase C, né? Ela tá geralmente nesse formato aqui, ó. Isso daqui é porque só tem duas fases, né? Que é um transformador rural, né, de duas buchas aqui, do secundário, né, do primário também, né? Então ele fica instalado desse jeito. Vocês estão vendo, ó, que na primeira parte dele ele está ligado na parte energizada, né, no 220, e aqui é onde fica esse conector com essa borboleta aqui, né? Esse terminal aqui, ó. Vocês estão vendo que todos estão curto-circuitados no neutro, né? Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui, quando você instala para o cliente aqui, ó, a energia vem pelo borne superior do disjuntor, depois vai no borne inferior, vai para as muflas, né? E daí vai para cada medidor de energia de cada cliente, né? Esse aqui, quando eu tenho, por exemplo, 6 kitnets aqui, né? Agora, no circuito de média tensão ou de baixa tensão, né? Lá na rua, né? Você tem esse. Confesso que eu nunca vi, pelo menos aqui na rede urbana, eu nunca vi isso aqui instalado. Sempre eu pergunto, quando eu ministro aula para eletricista de rede, né? Alguns comentam que já viram esses supressores de surto aqui, né? Na baixa tensão, só na rede rural, né? Eu mesmo na rede urbana não vi. E daí, esse, ó, então quer dizer que esse é um DPS, que é aquele vermelhinho, que o pessoal chama de para-raio, né? No caso, o desse DPS chama de para-raio de baixa tensão. Esse daqui também é chamado de para-raio de baixa tensão e tem o equivalente dele, que está até nessa norma aqui também, ó. Vou pegar um desenho aqui para vocês verem. Pegar aqui de uma subestação aqui. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, de uma subestação, né, que a gente encontra aí na rede, geralmente a gente encontra numa rede urbana, né, a RD, rede de distribuição, né, RDU, né, rede de distribuição urbana. Então a gente tem aqui a média tensão, ó, vindo aqui, ó, pelo grampo de linha viva, aí ele passa pela chave fusível, vai no borne aqui do primário do transformador, né, o 13.8, e depois aqui atrás, ó, bem pequenininho aqui, ó, deixa eu dar um zoom.
você tem a baixa tensão, ó. Aqui ele está em triângulo e no primário ele está em triângulo e no secundário, né, ele está ligado em estrela, né? Que aí, ó, no primário aqui, ó, aqui é como é um desenho, não aparece. Mas aqui estaria aqui, a H1, ele geralmente o transformador vem escrito H1, que é a fase A, né? H2, fase B, e H3, que é a fase C, que é o primário. Aqui, ó, na parte de trás, é o secundário, ou seja, aqui ele chega a 7.965 volts e aqui sai, né, 3, aí é o X1, X2, X3, cada um é uma fase, né? O X1 é a fase A, X2 fase B e X3 é a fase C. Aí o X0, ele é o neutro, né? Já que ele está ligado em estrela, né? Ele é o neutro que está aterrado, ó. Tá vendo esse cabeamento azul aqui, ó? Ele seria o terra, né? Ah, professor, eu tô vendo aqui, ó, que tá vindo, ó, 7.965 volts, vem aqui nesse borne aqui, ó, e eu tenho esse negócio aqui instalar, esse tal de E29 aqui, ele é chamado de para-raio de média tensão, mas na verdade, né, ele é um supressor de surto, ou seja, ele é um DPS, só que para média tensão. Do mesmo jeito, ele funciona do mesmo jeito que esse daqui, ó. Ele está no modo normalmente aberto, né? Ou seja, a energia vem aqui normal, passa pelo borne, por isso que ela não desvia para cá, porque ele está em modo normalmente aberto. Na hora que tem um surto, o que que vai acontecer? Ele fecha o circuito, ele fica fechado e toda a energia do surto que vem aqui, ó, passa por esse borne aqui, esse conector, né? Desvia, passa pelo supressor de surto, né? A impedância dele, ela torna-se zero, né, desviando toda a energia e levando aqui para o barramento de potencialização, que por sua vez vai levar para o sistema de aterramento protegendo o cliente. Do mesmo jeito aqui é na rede de distribuição, ó. A energia vem, né, vem muito acima do permitido, né? Vamos supor que em vez de 7.965 por fase, vem 145.000, né? Um raio caiu aqui. Então, em vez da energia vir pro primário e depois converter para o secundário, ela desvia aqui para esse supressor de surto e é descarregada aqui, ó, pelo sistema de aterramento, ó. Do mesmo jeito, ela está interligada no lado energizado e do outro lado aqui interligada com o sistema de aterramento para atuar na hora que ela precisa. Ah, entendi, professor. Agora, como a gente está chegando quase no final da aula, eu deixei aqui, beleza, né? Finalizando aqui, né? Então, esse plano mínimo de manutenção é o mínimo de interferências, o mínimo que você pode fazer para manter esse sistema protegido, né? E manter o cliente, manter o trabalhador aqui também protegido. Então, no meio aqui, ó, a gente tem manutenção preditiva, né? As atividades mínimas de manutenção preditiva em subestações consistem em inspeção visual, que a gente viu lá na NBR 5410, né? Inspeções termográficas, que a gente comentou aí nas duas primeiras, na segunda atividade, né? Que é uma inspeção por ensaio. Eu utilizo um equipamento para saber se, se o barramento está com algum problema, se está com um surto, né? E ensaios de óleo isolante dos equipamentos. No caso, esse ensaio do óleo isolante, a gente utiliza mais em subestação, por exemplo. A gente faz o ensaio do óleo do disjuntor esfriado a óleo de média tensão, fazemos o ensaio do disjuntor de potência ou do transformador de potência da subestação. Inclusive, ele tem uma estação de tratamento de óleo nele, né, embarcada nele. Agora, para a gente não perder tempo aqui, ó, os pontos principais, pessoal, eu deixei ele aqui, ó. Agora vamos para a tarefa em si, para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Eu deixei bem aqui, ó. Análise. Ok, tá bem aqui. Então, isso aqui, pessoal, para a gente não perder tempo, eu vou até grifar aqui, ó.
Vocês estão vendo aqui, ó, que no objetivo eu coloquei, ó, é um plano mínimo de manutenção, PMM, ó, é estabelecer diretrizes e requisitos para manutenção de instalações e equipamentos elétricos. Aí, no caso, né, como você tem que fazer o do Hotel Eco Resort, né? Por isso que eu coloquei aqui, Hotel Eco Resort Amazônia, visando garantir a confiabilidade. Basicamente, é o que eu li aqui, ó, o que tem na diretriz da ANEEL. Como a ANEEL como se diz, é o órgão maior aí, ele tem engenheiros eletricistas, né, eletrotécnicos, ou seja, ele tem toda uma comissão ali de profissionais, né, que entendem do assunto, que são projetistas, né? Então, essas recomendações, elas não são tiradas do nada, do vazio. São esses profissionais que trabalham aí para a Agência Nacional de Energia Elétrica é que elaboram esses documentos aqui. Então, nada mais do que justo eu utilizar as diretrizes que eles estabelecem, beleza? Então, vocês podem seguir aqui, ó, eu coloquei bem sucinto aqui, ó, você poderia colocar mais aqui, mas o resumo foi isso, ó, do Hotel Eco Resort. Não se esqueçam de comentar ele, né? Visando garantir a confiabilidade, tá vendo? Ó, a mesma coisa que eu li aqui, ó, e a segurança do sistema elétrico, né? Já eu citei o hotel, não preciso falar de novo, né? O PMM, né, que é o Plano Mínimo de Manutenção, é um documento que descreve as atividades de manutenção necessárias para assegurar o funcionamento adequado, né? Lembra que eu falei, a boa manutenção, o pessoal acha que ela não, né, que ela, não, eu vou trabalhar aqui de manutenção nesse hotel, porque eu não vejo ninguém trabalhando. Sabe por que você não vê ninguém trabalhando? Porque eles estão ali nos bastidores fazendo manutenção preventiva, manutenção preditiva e deixando o sistema rodar e, por exemplo, fazendo paradas programadas, ou seja, quando é uma parada programada, você agenda um horário em que não esteja em produção, né? Por exemplo, aqui, ó, tem um shopping aqui, o Flamboyant, né? Todas as manutenções que ocorrem nele geralmente são de madrugada, né? Eu tenho um tio aí que ele trabalha na área de construção civil, né? Por exemplo, ele troca piso lá de pavimento na madrugada. Ou seja, é uma manutenção com a parada programada, né? Obviamente ele recebe o adicional noturno, né? Mas isso são diretrizes, parâmetros lá do shopping, né? Ou seja, o shopping não quer perder. Imagina o cliente chega lá e geralmente em um shopping você tem clientes de várias categorias, né? Você tem um cliente premium, tipo o Pablo Marçal, né? Você imagina você ser um cliente premium, pagar caro, pagar estacionamento e chegar lá, tá tudo quebrado. Estamos em obra, os benefícios, como é que é? O, os benefícios ficam, né? E o transtorno passa, né? Então, isso, num empreendimento de alta performance, isso não pode acontecer. Você tem que fazer paradas programadas para o cliente não perceber que você está realizando as manutenções. Então, esse é o princípio de uma boa e ótima, né? Uma manutenção otimizada. Então, plano de manutenção, ó, eu elenquei aqui, ó, esses itens. Vou até grifar eles, ó. Ó, tudo que está aqui, ó, mais ou menos, que ele fala aqui, ó, chaves seccionadores, né, transformadores, eu coloquei aqui, ó, disjuntores, reatores, capacitores, no item 3 aqui, ó, no subitem 3 do plano de manutenção. Ó, e as atividades e periodicidades de manutenção para outros equipamentos, inclusive para sistemas de proteção e serviços auxiliares, apesar de não constituir o plano mínimo de manutenção, devem estar especificadas nesse plano, né? Quando eu falo das transmissoras, se não me falha a memória, ó, está aqui, ó. Isso daqui, ele fala mais de sistema de. Obviamente, eu fiz umas adaptações aqui, pessoal. Por exemplo, esse aqui, ó, análise de gases dissolvidos no óleo isolante. Isso aqui é só para subestação, ó. Periodicidade máxima, né? De 6 meses, ou seja, no máximo de 6 meses aí você tem que fazer essa manutenção, né? Você pode fazer isso antes, né? Porque está falando periodicidade máxima, né? Ou seja, o prazo máximo. O ideal é que você faça antes. Geralmente, quando eles falam prazo máximo aí, né? Eles geralmente dobram. Então, no mínimo, eu estou chutando aqui,
que no mínimo são 3 meses. Do mesmo jeito, o ensaio físico-químico do óleo isolante, né? Às vezes você tem partículas ali no óleo que saem ali né, da proteção do transformador, que eles ficam ali imersos e atrapalham a refrigeração, atrapalha até o fluxo de convecção ali do óleo, né? Então, a recomendação é 12 meses, né? O máximo. O mínimo, então, a gente coloca já os 6 meses. Do mesmo jeito, a manutenção preventiva periódica. Obviamente, como a gente está tratando aqui de um hotel aí, dentro dessas diretrizes que são, né, ditas aqui pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né, o gestor aí, né, o engenheiro responsável, o eletrotécnico responsável, né, dependendo de quem tem o cargo, ele deve fazer essas adequações, mas sempre observando os documentos oficiais, que no caso aqui é o da ANEEL, né? E, se eu não me engano, na concessionária, algumas concessionárias têm esse plano aqui, porém ele é o quê? Ctrl+C, Ctrl+V da ANEEL, né? Então, eu olhar para esse plano aqui da ANEEL é a mesma coisa de eu estar olhando da concessionária local. Ó, coloquei aqui, ó, outra coisa que eu achei importante, atividades estabelecidas, né, neste documento não constitui conjunto completo das atividades necessárias à manutenção dos equipamentos em específico do Hotel Eco Amazônia, né? É igual eu falei, né? O geral, né, o que pega o sistema elétrico potência todo é o da ANEEL. Então, o do Eco, o do Hotel aqui Eco Amazônia tem algumas especificidades, mas no mínimo aceitável do ponto de vista regulatório. Assim, cabe à concessionária de energia local estabelecer seu plano de manutenção. É igual eu falei, o que você vai encontrar na concessionária de energia local, provavelmente ou ele é ipsis literis o que está aqui na esquerda, né, do vídeo, ou então ele tem uma outra adequação, assim como você faria aqui, né, no caso aqui desse empreendimento que é o hotel aqui, com base nas normas técnicas, né, NBR 5410, se tiver só baixa tensão, você inclui a NBR 14039, se tiver circuitos de média tensão, e outras, se tiver, né, circuitos aí de linha de transmissão, ou se for uma geradora de energia, e por aí vai. Nos manuais dos fabricantes, nas boas práticas de engenharia, a fim de garantir a prestação do serviço adequado e a conservação das instalações de sua concessão. A partir dos resultados das... Deixa eu voltar aqui. Olha, a partir dos resultados das manutenções preditivas e preventivas, a concessionária de energia local deve efetuar as correções das anomalias verificadas. Então, aqui, ó, deixa eu ver onde que está. No item 8, eu já especifiquei mais ainda. Lembra que eu falei que originalmente você tem a atividade 2 são duas tarefas, né? É uma tarefa dividida em duas, né? Uma que é a da subestação, que é a que eu pedi para vocês fazerem, e outra é da casa, né, de bombas lá da lavanderia, né? No caso, o que eu pedi para vocês, né, e o Eduardo já entregou, né, e outros alunos, né, foi só o da subestação. Então, ignora que o da casa de bomba da lavanderia aqui, beleza? Então, você pode já colocar nos itens subestação, né? Painéis de casa de bombas, painéis da lavanderia não precisa, porque eu não pedi esse. Cozinha industrial, quarto de hóspede e SPDA. Beleza. As atividades mínimas de manutenção consistem em inspeção visual. Lembra lá na atividade 2, o seu chefe lá, acho que foi o Danilo, né? Ele fez a inspeção visual, né? E daí também ele fez inspeção por ensaio, mas não utilizando um termógrafo. Foi o alarme do relé de sobrecarga que acionou, lembra? Ele acionou, escutou o alarme do relé, então é um tipo de inspeção por ensaio. Ela já está embarcada no sistema. Daí ele fez a requisição, né? A SSM, né? A solicitação de serviço de manutenção, que daí gerou a OS, que aí você elaborou e executou as tarefas de manutenção, né? Pedidas lá pelo Danilo. Então, ó, considerem, pessoal, somente aqui, ó, esse aqui do transformador. Ó, um exemplo aqui que eu coloquei aqui, ó.
Ó, a casa de bombas, a lavanderia industrial, vocês podem retirar, tá bom? Como eu não cobrei, então não faz sentido, né? Vocês colocarem aqui. Deixa eu só ir grifando aqui para eu não esquecer mais. Vamos passar só alguns minutinhos a mais aqui, pessoal, mas já que a gente termina aqui a análise. Aqui, ó, ele vai ficar nesse formato aqui, ó, por exemplo, subestação. Então, vocês podem tirar o casa de bombas e painel de comando e lavanderia industrial. Então, você pode deixar só subestação, cozinha industrial, quarto dos hóspedes, né? E o sistema de proteção de descargas atmosféricas aqui, o SPDA, né? Então, ó, equipamento, ó, transformador, disjuntor, tá vendo? O transformador em si, né? Os dispositivos de proteção, que é o disjuntor, igual a gente viu naquelas fotos, exemplo que eu mostrei para vocês na atividade 2, né? Chave seccionadora, sistema de aterramento, painel de controle. Então, a atividade em si, eu coloquei aqui, ó, inspeção visual e análise termográfica, os disjuntores, verificação do funcionamento e da limpeza, né? É óbvio, né? Lembrando que é com pano seco ali, né? Teste de operação de limpeza, né? Você faz né, o teste ali. E lembra que no relatório de solicitação de manutenção do Danilo lá, né? Ele falou que estava muito sujo lá. E lembra que eu falei também que, por exemplo, aquele tapete de borracha ou então a banqueta isolante, né? Se ela tiver suja, né? Tanto o tapete de borracha quanto a banqueta isolante, o ideal é você pegar, né? Lavar com água corrente e detergente neutro, né? E deixar secar a sombra. Painéis de controle, né? Verificar as conexões. Lembra lá que com o termógrafo, aquela foto que eu mostrei, né? Os terminais eles poderiam estar frouxos, isso acontece, né? Então você fazer o reaperto. E tá vendo? Eu coloquei as periodicidades aqui comum, ó, trimestral a cada 3 meses, o do disjuntor mensal, né? A chave seccionadora quinzenal a cada 15 dias, o sistema de aterramento trimestral, dependendo aí, às vezes até um pouco mais, um pouco menos aí. Painel de controle, o bom é você fazer tudo diário, né? Já vamos pular lá para cozinha industrial, né? As tomadas, tá vendo que é tudo, é bem parecido aqui, ó. Que a casa, por exemplo, a bomba de recalque tem o quê? A bomba d'água, os painéis de comando, né? A parte lá é manual ou então a parte é automática, né? E a boia em si, né? Então é sempre nesse pilar aqui, igual o procedimento operacional padrão que eu mostrei aqui, ó. A tarefa em si, a competência, né? Geralmente aqui não está a competência, não, né? O risco que está envolvido e o controle. No caso aqui, como é um plano mínimo de manutenção, né? O equipamento que você vai manutenir, ou seja, mantê-lo em bom funcionamento, a atividade que você vai aplicar nesse equipamento que você vai fazer a manutenção e a periodicidade de quanto em quanto tempo que esse equipamento você vai fazer a manutenção. Se fosse um motor aqui, dependendo do tipo de motor, se for um motor o brushless, né, tem o unbrushless, né, que é o sem as escovas e tem o com a escova. Se for com a escova, aí geralmente, né, você tem que ver de quanto em quanto tempo essa escova, dado o regime de trabalho dele, né, de quanto em quanto tempo essa escova dura. Igual no exemplo que eu falei acho que foi na aula da atividade 2, né? Se essa escova em média, dado o nível de funcionamento, ela costuma falhar, né? O motor costuma falhar em 3 meses. O ideal é você, né? 2 meses, né? E 3 semanas, né? Ou seja, uma semana antes de dar os 3 meses, de dar a possível falha, você fazer a manutenção, né? A parada programada, a manutenção periódica dele. Então, você coloca lá, né? 2 meses e 3 semanas, e por aí vai. Isso aqui é só um insight aqui que eu estou mostrando para vocês que vocês podem colocar, né? Então, ó, cozinhas aqui, ó, os quartos.
Geralmente você vai verificar a iluminação e as tomadas, né? Como é um empreendimento, se fosse uma indústria, e no caso aqui é um hotel, né? As tomadas elas têm que estar identificadas, né? Com nível de tensão, se é 110, se é o famoso, o 110 na verdade é 127, ou se ele é 220 volts, ou tem algumas tomadas especiais aí, né? Um circuito tem um de 440 e por aí vai, né? Então, o ideal é você, além de ter a tomada ali, você ter a identificação, uma tag ali, falando qual que é o nível de tensão, né? Principalmente se for uma indústria ou então, né, um hotel aí, né, um estabelecimento aí que ele funciona, né, como comercial. Né? A iluminação, os equipamentos elétricos em si, que estão, no caso aí da cozinha industrial, né, é, tem uma que eu, tem um equipamento que eu esqueci qual que é o nome, ele fica geralmente, por exemplo, você vai fritar batata em grande quantidade, cozinha industrial de hotel, cozinha industrial de hospitais, né? Eles ficam, esqueci o termo aqui, ele é tipo, é uma grade, né? Aí você coloca ali a batata, você coloca ali o alimento em si, né? E daí ele fica ali esquentando, ele fica, acho que é de morno, não, eu esqueci o nome, o termo que o pessoal da cozinha industrial utiliza, né? Então você tem que verificar, de molho, não, valeu. Eles ficam ali um tempo, né? E daí tem um relé que liga e desliga de tempo em tempo, né? Ele tem um termostato, né? Que é para não esquentar demais também, não deixar muito frio. Então ele é igual, não tem aquelas panelas elétricas de arroz, né? Panela elétrica de arroz, por exemplo, ela tem uma balança. Depois que o arroz ele fica cozido, ele vai desidratando, né? Vai perdendo a água, né? Se você colocar a quantidade correta de água, ele vai ficar, o solto que eles dizem, né? Ele vai ficar com o mínimo de hidratação. Daí essa balança, o peso diminui, né? E daí ele desliga a potência máxima, né? Que seria para você cozinhar o arroz, e ele deixa numa potência mínima que é o ARM, que eles chamam, né? Que é o termo em inglês para aquecimento, né? Então tem isso, tem alguns equipamentos aí de cozinha industrial, né? Que eles funcionam desse tipo. Então, basicamente, você tem que olhar a alimentação dele, ver ó, verificação, por exemplo, vamos supor que é um equipamento desse aí, que deixa, banho-maria, lembrei o termo ali, deixa de molho, né? Mas eles chamam de banho-maria. Aí você vai verificar se geralmente esses equipamentos aí, se o sistema de aterramento dele não tá bem dimensionado, eles ficam dando choque ali, né? O operador ali da cozinha industrial, ele vai triscando ali na carcaça ali, pode tomar um choque. Então você tem que verificar sempre o sistema de aterramento dele, se está ok, se tem um BEP ali naquele circuito, para ele não provocar esses acidentes aí de choque aí. Imagina, você está ali com, né, uma vasilha ali, algo quente, né? E aí você toma um choque e de repente aí você joga esse produto quente em você mesmo, você derrama em você, ou então em função do choque, você joga em outra pessoa, né, causando um acidente ali. E para finalizar aqui, né, pessoal, o SPDA, né, ó, do quarto é a mesma coisa. Você olha basicamente as luminárias, as tomadas, o quadro de distribuição para ver se está ok, né? Fazendo análise termográfica ali, né? Então eu dimensionei mais ou menos aqui os tempos mínimos, né, de manutenção que você deve fazer essa verificação periódica em todos os quartos lá. E o SPDA, né, ver o captor, né, igual eu expliquei aqui, né, você tem a captação, a descida e o aterramento. Então, verificar os captores, as hastes de aterramento, os condutores, no caso, quando ele fala o condutor, são as descidas, né? Tem uma descida que é uma barra chata de alumínio também, né? É um tipo de descida aí, né? Basicamente é a cordoária, né? Ou é a cordoária de aço, né? Ou então é a cordoária, ela é uma cordoária assim, ela parece uma fita, ela é de cobre, ela é mais cara, né? Na verdade, ela tem um acobreamento, né? Uma galvanização ali. Então tem as de aço,
tem a barra chata de alumínio e essa cordoária acobreada, né? Que são as descidas aqui. No caso, se for uma descida natural, né, não precisa fazer essa verificação. Se for uma descida aparente, aí é bom você verificar os condutores, né? Aí, no caso, você vai lá no quadro de distribuição, né, no quadro geral, e verifica os condutores, né? Por exemplo, se for uma descida natural, né, você olha o BEP, o barramento de potencialização, você olha aqui a ligação do supressor de surto aqui, como é que ele está. Você vê o status para ver se tiver o LED vermelho ou se tiver lá a tag vermelha, que é igual essa daqui, ó. Deixa eu abrir a foto aqui de novo para a gente não perder. Ó, nesse caso aqui é uma tagzinha, né? Tem um que é um LED mesmo, né? Os da Siemens, né? Fica um LED verde, ou seja, você faz inspeção visual, se o LED verde tá ok, beleza, está funcionando. Se tiver um LED vermelho, ou então, né, a tag aqui, que é tipo, ele é um cilindro aqui, aí na hora que ele queima, né, que ele não está mais em operação, ele gira, né, esse tambor aqui ele gira, e aí fica vermelho. Se tiver lá no circuito, né, lá no DPS, e tiver vermelho, igual esse daqui da Clamper, né, que é o mais comum, tá na hora de você trocar, né? Você troca por um outro. Deixa eu ver o que mais. Os terminais, né, de aterramento. Você olha lá, tem aquele split board, né, que tá lá na cordoária lá de aterramento, o conector é, de aperto. Geralmente aqui é anual, né? Existe um laudo, que geralmente quem tem a atribuição para fazer é só o engenheiro eletricista. Pelo menos até onde eu sei, o eletrotécnico ele não pode assinar esse laudo. Então, geralmente o SPDA aqui, né, todo o sistema é anual, todo ano faz. Aí eu não sei por quê, não sei da onde, né, de que cartola aí que alguns bombeiros civis eles tiram da cabeça, né? Eles falam, não, é de 2 em 2 anos, é de 3 em 3 anos, tá errado, viu? Se um bombeiro civil falar para você, né, ainda mais vai ser vergonha para ele se ele for um eletrotécnico ou engenheiro eletricista, né? Se o bombeiro civil falar para você que não, é de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Mentira. É anual. O SPDA, todo ano, você tem que fazer a verificação. Eu já tenho os clientes meus que eu faço isso, né? Todo ano você faz a verificação de todo o SPDA, começando pelo captor, as descidas, né? As caixas de inspeção do aterramento. Você leva o terrômetro, afere a resistência de terra aí, né? E daí, depois, você vai emitir um laudo falando que está em conformidade e que no próximo ano, né, na data de um ano, você vai fazer a outra verificação. E, inclusive, você tem que colocar a validade lá. Se você não pôr a validade, eles vão utilizar aquele seu laudo para sempre. Então, ou seja, vão usar o seu nome, né, em algo que é a periodicidade anual, viu? Então, se alguém falar para você que é de 3 em 3 anos, de 2 em 2, inventar números aí imaginários, não caia nessa, não caia nessa pegadinha do malandro, não. É todo ano o SPDA, porque ele é um sistema de proteção crítico, né? Imagina, você tem um SPDA aí, né? E você de 3 em 3 anos, né? Tem que verificar. Porque aí, por exemplo, o ideal você olhar, eu nem coloquei aqui, ó, deveria ter colocado aqui, ó, o, o DPS, né? Deixa eu pôr aqui um a mais aqui, ó, DPS, que é o supressor de surto ou para-raio. Eu tenho que aumentar mais aqui, ó.
Ó, para-raio de baixa tensão. Então, ó, inspeção visual. Não precisa nem de medição, ó, só inspeção visual, ó. Porque aí você vai olhar o LED ou o tambor aqui, né? Se ele tá verde, ok. Se tá vermelho, tem que trocar. O ideal, ó, vou colocar aqui, ó, semanal. Como o DPS ele fica lá só na entrada na medição, para você ter você pode colocar semanal ou então diário. Você tem essas duas opções aqui, ó. Se eu fosse o dono desse empreendimento aqui, ó, eu particularmente aí como profissional, né, eu colocaria diário. Fica a dica aí, ó. Beleza? Então tá ok, pessoal. A gente finalizou a análise aí da terceira atividade, né? Vou parar aqui a nosso compartilhamento. Relembrando aí, ó, do ar, do Filemon aí. Relembrando que na próxima aula, aí, né, do dia 16, né? Em vez de vocês, né, entrarem no link da aula, vocês vão entrar, né, fazer a inscrição, né, para já faça logo aí, né? Se vocês puderem, desde a segunda-feira, né, até a sexta-feira, participar, ótimo, né? Que vai ser de grande valia aí. Inclusive, né, o presidente, um dos dias, o presidente aí do CFT, né, do Conselho Federal dos Técnicos, né, que é o órgão aí que regula, né, que é o órgão de competência dos técnicos, ele vai ensinar como é que você faz login, quais que são suas atribuições e por aí vai, né? Então, não percam, né? Façam a inscrição, né? E aí a aula, vão ser duas aulas, né? Eu expliquei aqui no começo da aula, vão ser, né, no caso da próxima matéria, né, manutenção do CEP, mas fiquem tranquilo que a primeira aula já vai estar gravada lá para vocês, tá bom? Então tá, pessoal, deixa eu parar aqui a gravação. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula aí, que vai ser na próxima disciplina. A gente se vê lá no workshop, tá? Beleza, mestre. Obrigado aí, viu?